E assim o mastro veio abaixo. A equipe Holcim PRB, líder de pontos na regata Volta ao Mundo The Ocean Race, teve recentemente o mastro partido enquanto liderava a quarta perna entre Itajaí e Newport, nos Estados Unidos. Toda a tripulação saiu ilesa, mas o barco foi obrigado a rumar para a terra para buscar reparos. Toda a tecnologia espacial usada para a construção dos barcos agora não era mais de muita valia, porque o barco teve que improvisar para progredir muito lentamente. O curioso é que o mais comum é as avarias acontecerem em meio a tempestades, ventos fortes, mas o mastro se partiu em condições totalmente brandas, em mar calmo e com menos de 20 nós de vento. Vamos entender o que aconteceu e o que isso significa para o futuro da equipe Holcim na corrida. Justamente o barco que vem demonstrando estar um patamar acima dos outros. We've been working hard to be there. All the Holcim PRB team. E a grande estrela dessa equipe suíça é o comandante francês Kevin Escoffier. Receba as boas-vindas a mais um vídeo do canal Homo Sapiens, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, aspirante a uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo antes da quebra do mastro, que tudo andava tão bem para a equipe suíça. No dia anterior, todos os IMOCAs rumavam para o norte em tempo bom e em aproximadamente 12 nós de vento. Nessas condições, tocar um IMOCA é fácil e perder o controle por ter vela demais caso o vento aumente não é um risco de verdade, porque basta diminuir as velas. Então aqui eles têm que se valer da técnica para poder encontrar o ângulo mais eficiente para velejar e sair na frente dos adversários. O que tornava a navegação emocionante era o fato de os barcos estarem comprimidos entre a costa brasileira e uma zona de exclusão com plataformas de petróleo. As zonas de exclusão são definidas pela própria direção de regata com o intuito de garantir a segurança dos barcos. Nesse momento, eles disputavam a regata em uma faixa bastante estreita de apenas 40 milhas e poucas centenas de metros separavam o primeiro, Holcim PRB, e o segundo, 11th Hour Racing, que não se desgrudavam. Assim, estava o quinto dia da quarta perna entre Itajaí e Newport. Esse trecho forçava as tripulações a ficarem bem próximas da costa, justamente porque todas as 5 equipes decidiram por galgar essa zona de exclusão para o lado de terra e não para o lado de alto mar. Como o vento era contra, eles tinham que zigue-zaguear para ganhar terreno, sendo obrigados a dar bordos a cada poucas horas. O Holcim vinha liderando, com a flotilha bem compacta e todos os barcos seguindo o líder. As condições de vento eram bastante tranquilas, com um vento constante entre 15 e 18 nós, e foi aqui que a corrida do Holcim desmoronou às 2 da manhã, hora local, do dia 27 de abril. O mastro caiu para trás, quem dormia despertou, e rapidinho já ficou evidente o que tinha acontecido, porque não é normal o topo da vela mestra bloquear as gaiutas traseiras e balançar na popa feito uma bandeira. O Fabian logo saiu com uma esmerilhadeira para cortar o estaiamento e fazer de tudo para prender o mastro antes que ele causasse mais danos. O mastro ainda estava preso ao barco por mangueiras hidráulicas, adriças e fios elétricos, mas justamente por serem todos frouxos, isso permitia que o mastro rolasse de um lado para o outro no convés, criando então um risco real de causar danos sérios ao barco, como por exemplo ao leme de bombordo que estava erguido. E o Benjamin então logo acionou o cabo de controle no cockpit para baixar esse leme. A equipe seguiu à risca toda a cartilha de emergência que eles sempre praticaram diversas vezes, mas agora era para valer. Pam pam, pam pam, Holcim PRB, a gente perdeu o mastro. Quando o mastro foi liberado do barco, trazido para bordo e finalmente atado ao convés, a tripulação pôde ficar mais tranquila. O dano foi grande, mas estava tudo sob controle. Eu vou atar ele lá atrás. Agora sim eles podiam respirar um pouco para reavaliar e planejar os próximos passos. Mas imagina,
Como deve ser estar nessa situação? Como faz para controlar os pensamentos quando o seu mastro acabou de desabar? Uma pessoa que tem experiência nessa situação na Ocean Race é o comandante irlandês Ian Walker, quando ele foi vencedor da prova em 2014-15, e ele foi então entrevistado para falar sobre isso pelo apresentador oficial da Ocean Race, Niall Mind Best. Ian, thank you very much. I mean, first of all, can you just take us to that moment? A primeira pergunta foi sobre como é a sensação de se dar conta que o seu mastro acabou de cair. Isso me traz memórias bem ruins. Eu fiquei em frangalhos e com o coração partido. Eu fico muito sentido pelo Kevin e a tripulação, porque eles têm corrido com um desempenho tão incrível em toda a regata até agora. E se tem uma equipe que não merecia isso, são eles. Então o que é passar por isso? Eu lembro que a primeira coisa que acontece é que o barco para de adernar. Daí vem um silêncio assustador, porque quando você perde velocidade na água, não tem mais as ondas se chocando contra o casco. Então, barco ereto, silêncio, e o pensamento é, meu Deus, já sei o que aconteceu. Daí você tem um tempo para refletir e tem que rapidamente fazer um plano de ação, e a equipe de terra é acionada imediatamente. A equipe de terra é a que ninguém sabe que existe até que sai algo de errado. Mas durante toda a regata, eles estão ralando muito. De volta a bordo, o vento foi tirado de você e é bem difícil tomar boas decisões. Quanto de alívio dá ter uma equipe de terra que pode ser acionada e você dizer, galera, a gente leva o barco até onde for possível e vocês assumem daí para frente. A equipe de terra é composta de heróis desconhecidos. São eles que trabalham nos bastidores, mas é agora que cada um deles tem que mostrar que veio. No caso agora, eles já foram embora de Itajaí e podem até estar em trânsito ainda. Mas sempre tem alguém de plantão 24 horas, que provavelmente é alguém da confiança do Kevin, que pode oferecer ajuda, tanto logística quanto emocional, porque uma situação dessa, quando você é líder da regata, te derruba. This is especially gut-wrenching when you're winning the race like they are. Mas tem um lado bom nisso, porque podia ter sido bem pior, tipo no meio do caminho entre a Nova Zelândia e o Chile, a 2.000 milhas da costa. Daí sim seria um grande problema. Eles estavam a 30 milhas e muito próximos de um grande centro internacional que é o Rio de Janeiro. Mas certamente eles têm grandes desafios pela frente ainda. A bordo, a sensação piora depois que você fez tudo ao seu alcance e agora está navegando lentamente para o rio. Aí eles vão estar refletindo sobre o que aconteceu e talvez encontrem uma ferragem danificada, um estaiamento partido, uma falha mecânica. É importante descobrir. No nosso caso, em 2014, foi fundamental descobrir, porque a gente tinha um mastro reserva a 50 milhas de distância em Alicante, na Espanha, e bastava dar meia volta e botar o mastro reserva. Foi perfeito, mas a gente não queria que isso se repetisse. Então é muito importante entender o que aconteceu para evitar que isso aconteça de novo. O problema deles é de desgaste a longo prazo. O nosso foi de desgaste imediato. Então é um tanto diferente. Com as emoções do momento superadas, o pensamento ficou mais pragmático. O rio era o maior porto, mas será que o Holcim ia conseguir chegar até lá? Quanto de combustível a gente tem? Não sei, mas acho que por volta de 150 litros. 150 or something. Então dá para chegar até lá? O vento a favor até o rio é bom, porque com as velas J3, J4, os canhões e a retranca, dá para ir com vento de pouco, mas contra o vento não dá nem com o motor. Fora a decisão do destino, para onde o barco tem que seguir, a grande questão é,
Existe um mastro reserva? Que lugar do planeta ele está? E será que o Holcim consegue ter acesso a ele? É mais fácil levar o barco até o mastro ou o mastro até o barco? Para entender esse problema logístico, o Nylon entrevistou o Thomas Julian, da classe Mocha, e a primeira pergunta foi: eles vão ter acesso a um novo mastro? Do they have access to another mast? Vão. Isso é uma das coisas boas de ter um mastro padronizado na flotilha Mocha. Fica um mastro reserva disponível com o fabricante em estoque. E se precisar outras equipes também têm mastro reserva. Então opções de encontrar um mastro tem. Como o barco demora até chegar em algum lugar, dá tempo de colocar o mastro em um navio? Dá. A gente avaliou a possibilidade de enviar o mastro direto para Newport no navio e assim o custo não é tão alto. E parece que dá tempo de fazer tudo isso antes da largada da quinta-feira. Mas o problema seguinte é como fazer o barco chegar até Newport, porque obviamente por conta própria ele não chega. Eu estou acompanhando o progresso do barco e nas primeiras 12 horas eles navegaram 60 a 70 milhas em direção ao rio. Eles não têm um motor potente para se deslocar, né? Não, o motor só tem 30 cavalos e o diesel a bordo é bem limitado. Eles levam uma certa quantidade para a perna, mais 80 litros obrigatórios de reserva, justamente para emergências como essa. Mas ainda assim não é suficiente para chegar motorando no rio. Daí tem outras opções, mas nenhuma se destaca. Por exemplo, um navio de carga direto para a costa leste dos Estados Unidos. Mas parece que essa não é uma rota muito frequente. É factível, mas não é trivial. Outra solução seria rebocar o veleiro até lá, mas é um caminho longo, precisa ter gente dentro do veleiro para timonear, então também não é fácil. A melhor opção parece ser o mastro chegar até Newport, porque até o barco chegar a Newport não dá tempo de cuidar do despacho do mastro. Mas mesmo que essa seja a decisão, pode ter certeza que o tempo voa para o Holcim. Enquanto se avalia as opções, o resto da flotilha seguiu com toda a força adiante, depois de se certificar que o Kevin e a tripulação não iam precisar deles a postos para ajudar. Passando o trecho espremido contra a costa, eles então se dirigiram para mar aberto, mas evitando a próxima zona de exclusão que protege as ilhas do Parque Nacional de Abrams. As equipes mandavam pensamentos positivos e agora na luz do dia o Holcim pôde ver melhor o estrago enquanto eles progrediam com o barco meio bobo a pouco mais de 3 nós, seguindo lentamente para o sul. A gente se esforçou muito durante a noite para recuperar cada peça e mantê-las a bordo. A gente recuperou os tangones, a retranca, as velas, a J2 está aqui. Então foi um trabalho enorme para não perder as peças e ao mesmo tempo para não danificar o barco. Eu estou muito feliz porque a gente mandou muito bem nessa tarefa, mas ao mesmo tempo estou muito triste. Mas isso é a vida. Todo mundo se perguntou as mesmas perguntas que o Kevin e a tripula a bordo do Holcim se perguntaram. O que aconteceu com o mastro? Para entender, a gente tem que saber o que mantinha o mastro em pé e o que é mais provável de ter se rompido. Depois que tudo que sobrou do mastro foi atado ao convés, o Fabian e o Kevin finalmente descobriram o que estava faltando. A J2, que é a vela que eles estavam usando no momento da queda, não estava mais fixada ao mastro. A ferragem de fixação tinha se soltado e isso pode ter sido o gatilho da queda. A gente já viu ferragem de adriça se partir, já viu vela despencar, mas esse foi diferente. Os mastros dos IMOCA são one design, então toda a mastração é igual para todos os barcos. E o que se revelou é que um distorcedor da vela J2 se partiu. The swivel of the J2 broke, so basically you have a mast and you have 5 attachment points when you're sailing. O mastro tem 5 pontos de ancoragem para navegar. Tem os brandais das laterais, tem o backstay e o stay dianteiro, que é a J2. Em todos os IMOCAs é sempre a J2. Ele se partiu e o mastro caiu. Como a Rose explicou, esse stay divante da J2 é fixo todo o tempo ao convés e ao mastro. Se quiser usar a vela é só desenrolar, para guardar é só enrolar, mas a vela nunca pode ser removida.
Mesmo quando as equipes usam outras velas, a gente sempre vê a J2 enrolada e sempre fixada. Ela está sempre lá, às vezes como a ancoragem principal do mastro e às vezes como garantia. Os IMOCAs podem estar navegando em um vento de través com a J0, que vai do Guru-Pés até o topo do mastro, a J3 funcionando como uma trinqueta e ancoragem inferior do mastro. E mesmo que a J2 não seja necessária, ela está sempre lá enrolada, porque ela não pode ser removida. E tem mais. Logo antes da quebra do mastro, o Holcim estava navegando apenas com a J2. Nas condições daquele momento, entre 14 a 18 nós, os IMOCAs navegam melhor com a mestra e apenas a J2. Todas as outras velas dianteiras ficam removidas e atadas no convés. O stay da J2 segurava toda a carga dianteira do mastro, que chega a 6 a 7 toneladas, e onde o cabo se fixa ao mastro tem um distorcedor que permite que a vela gire para ser enrolada ou desenrolada. E esse distorcedor recebe toda a tensão do mastro. Quando tudo foi tirado da água, o Fabian e o Kevan viram que a parte superior do distorcedor tinha se partido, e talvez esse tenha sido o momento que iniciou a queda do mastro. De qualquer maneira, isso foi superado e eles precisam agora de um novo mastro. A grande pergunta então é como eles vão fazer para conseguir. O Niall entrevistou a chefe da equipe Holcim, a Marine Derrian, e iniciou pedindo um resumo da situação e se eles navegavam com um mastro de fortuna. Sim, eles estão a caminho do rio, nesse momento a 120 milhas de distância e sim, com um mastro de fortuna. Eles estão se aproximando lentamente e a chegada está estimada para sábado de manhã, dia 29 de abril, hora local. E quanto tempo a gente tem que esperar para ter a boa notícia que o barco vai poder continuar? Ou seja, qual é o plano A? A gente está dando tudo para fazer o mastro chegar de Lorient, na França, para o Rio. Esse é o plano ideal. Tem uma semana para remastrear o barco quanto antes e botar ele de volta para navegar até o final da semana rumo a Newport. A gente não vai abandonar a perna por enquanto e a gente quer voltar o quanto antes. Pode chegar um momento que vocês se deem conta que o mastro não vai chegar até o rio e, portanto, o barco não vai chegar até Newport a tempo e a decisão mais acertada seja botar o barco em um navio direto para a Europa, sabendo que vocês vão perder os pontos da chegada em Newport e os pontos duplos da chegada em Aarhus, na Dinamarca. Olha, a ideia não é colocar o barco em um navio, até porque não é fácil casar as agendas. Então o veleiro navegar é o melhor plano e a gente está focando nele. A gente tem que estar em Newport. Vamos ver como se desenrola. Mas hoje não é uma opção ir direto para a Europa. Se precisar, a gente vai considerar essa opção, mas hoje o plano é ter o mastro no rio e partir para Newport com o barco tripulado. Distante desses problemas, os 4 outros barcos continuaram a navegar para o norte em vento contra, com os líderes lutando para permanecer na dianteira e bloquear o acesso a vento limpo para o resto do grupo. O Guyot atrás em 4º lugar, mais a oeste, o Bioterme mais para leste, levemente à frente em 3º, o Malísia bem no meio em 2º, acompanhando o ritmo do 11th Hour Racing, que estava logo à frente e mais a barlavento. E assim o grupo seguia amontoado na sua jornada para o norte, mas os pensamentos deles estavam com os companheiros que rumavam para o sul. A noite passada foi difícil. A gente ficou desolado quando soube do desmastreamento. A gente não quer ver os rivais se darem mal assim. Como amigo e como alguém que faz parte da família Ocean Race por tanto tempo, para mim é difícil ver o Kevan e a equipe passarem por isso. Nossos pensamentos estão com eles. A gente já passou por isso e às vezes não se sabe a causa, mas a gente enfrenta e eu sei que eles vão sair maiores. Eles são guerreiros e são atletas que andam de cabeça erguida. Eu sei que eles são uma grande equipe e certamente eles vão tomar a melhor decisão para voltar para a prova o quanto antes. Isso me lembra quando a gente teve que abandonar a perna 3 até Itajaí. Impressionante a rapidez que isso acontece. Em um segundo você já tem que trabalhar em uma direção completamente diferente. Eu acho que todo mundo ficou chocado e surpreso, porque nessa perna não era esperado uma grande avaria. É muito triste.
A gente quer que todos os barcos terminem todas as pernas, e perder o mastro a 18 nós de vento é difícil. Mas vamos torcer para que eles encontrem um jeito de voltar para a corrida o mais rápido possível. Uma das características dessa regata em etapas é que de repente o tempo urge para eles, que agora estão numa corrida logística para poder estar de volta na linha de largada e no porte. Então eu desejo o melhor para eles e tomara que tudo se resolva, porque a gente quer competir contra eles. É claro que o desmastreamento do Holcim virou um benefício em termos de pontos para os outros barcos, mas eles continuam focados em alcançar o Holcim na pontuação e aprimorar o próprio desempenho para tentar se equiparar à performance que vem sendo estabelecida pelo Kevan e sua tripulação nessas primeiras pernas da regata. Quebra de mastro, vela rasgada, tripulante que tem que desembarcar. Tudo isso faz parte da aventura da Ocean Race. Às vezes a sorte está do seu lado, às vezes o azar vem bater na sua porta. Mas o que importa é como você se sai nesses momentos. E as tripulações que navegaram nas edições anteriores da regata sabem muito bem que é sempre preciso encontrar um caminho para dar a volta por cima e seguir na competição. Com a palavra, mais uma vez, Kevan. Eu sempre disse, ainda no início em Itajaí, que em algum momento a gente ia ter um problema para solucionar. Eu não imaginava esse tipo de problema. Mas, de novo, a questão não é ter um problema, mas como a gente vai lidar com ele. Então vamos dar tudo para estar de volta quanto antes. It's not about having an issue, it's about how we will deal with it. So we'll work hard to be back as soon as possible. Olha só que pena, o vídeo prestes a subir para o YouTube e Kevan acaba de anunciar que o Holcim PRB tem que abandonar a perna da corrida porque não daria tempo de chegar a tempo de partir para a perna 5 para a Europa, para Aros na Dinamarca. Ou se desse para chegar, eles não iam conseguir se preparar e eles então fariam uma má perna 4 e uma má perna 5. A bad leg 4, a bad leg 5. Então melhor sair fora da perna 4, atacar e fazer uma boa perna 5. É a vida. Eu fiz esse vídeo justamente porque eu queria que o público no Brasil e possivelmente de outros países lusófonos pudessem consumir material sobre a Ocean Race em português. Eu passei a ter essa vontade porque alguns meses atrás eu publiquei um vídeo falando da evolução dessa regata, desde a primeira edição, em 73, vindo até hoje com esses barcos feitos com tecnologia espacial. Para minha surpresa, o vídeo viralizou geral, atingindo mais de 120 mil visualizações. Para o tema de regata isso é gigante, e para o Brasil isso é gigante. Eu fiquei ainda mais impressionado quando eu me dei conta que no canal da Ocean Race no YouTube, a grande maioria dos vídeos não chega nem perto desse número de visualizações. E o que é mais incrível é que quando eu fui para Itajaí para prestigiar a largada, agora há poucos dias atrás, eu ganhei um crachá de imprensa quando eu contei para a organização da regata do sucesso do vídeo. Eu tive acesso a entrevistar diversas pessoas, a navegar por algumas horas a bordo do Guyot, e algo muito incrível é que eu consegui juntar o CEO e o diretor de comunicações da The Ocean Race e falei com ênfase da minha visão de que se a Ocean Race produzisse material em português, tanto a regata quanto o público no Brasil iriam se beneficiar demais. Sobretudo porque eles da direção da regata dizem que essa é uma das maiores paradas em termos de público, de importância, já que Itajaí é o final da perna mais difícil da regata, em que os barcos chegam mais avariados e, portanto, é a parada mais longa. O Brasil já participou com barco próprio antes, e o nosso brasileiro Torben Grael, um dos velejadores mais foda do planeta, já foi comandante e vencedor. E sabia que a vela é o esporte que já trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil em todos os tempos? E tem mais. Para essa nova edição agora, tinha planos de existir um barco brasileiro na regata. Mas isso não deu certo. Só que o plano segue de ter um barco brasileiro na próxima. Então, eu tenho convicção que quanto mais a gente consumir material sobre a regata no Brasil, mais fácil vai ser para essa equipe encontrar patrocinadores e concretizar uma nova participação brasileira. Então, para fazer esse vídeo aqui, eu peguei o material original, publicado em inglês no canal da Ocean Race, e transformei ele o mais fiel possível em algo que se possa consumir pelo público brasileiro, nos moldes do que eu acho que a regata poderia produzir para o Brasil.
Se você também gostaria que existisse mais material sobre a Ocean Race em português, deixe um comentário. Assim a gente tem mais argumento para a direção da regata abraçar essa causa do conteúdo em português de forma institucional. Eu quero lembrar que o canal Homo Sapiens não tem um apoia-se de propósito, porque eu prefiro primeiro produzir os conteúdos. E só se você gostar e quiser fazer uma contribuição, daí sim ela é mais do que apreciada e bem-vinda. A chave Pix do canal é pix@homosapiens.com. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Bons estudos, bons sonhos mirabolantes, bons ventos e até o próximo vídeo.